Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural, Nutri Extratos. Muito bom dia, João. Bom dia, lindona. Como está? Tudo bem, graças a Deus. E por aí, como estão? Tudo bem também. Que ótimo. Então, Lorela, adorei esse teu tema aí de hoje. Acho que é um tema extremamente importante, né? A gente trazer a luz um pouco aí para essa questão. Tem que ter uma responsabilidade, né? Uma noção. Isso mesmo, Jô. Eu resolvi trazer esse tema por 2 motivos. Primeiro porque eu sou farmacêutica e uma das atribuições do farmacêutico é a educação em saúde. É levar informações sobre saúde e segurança para as pessoas. O segundo motivo é que sexta-feira, dia 5 de maio, é o Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos. Então, eu acho isso um tema muito importante, porque a gente busca sempre resolver problemas, mas a gente precisa evitá-los também. Muitas vezes a gente busca resolver problemas com o medicamento e eles podem trazer problemas para a gente, se não forem utilizados da maneira correta, certo? Então, vamos lá. Eu trouxe alguns dados que eu acho bem importante de eu passar aqui, porque as pessoas precisam saber e entender o motivo de eu bater nessa tecla, digamos assim. Então, assim, o que esse dia especial do uso racional de medicamentos nos traz? O que ele quer dizer? Ele quer alertar a todos quanto aos riscos causados pela automedicação, do uso correto dos medicamentos e também do descarte adequado da medicação, dos medicamentos não utilizados ou vencidos, enfim. O que é a automedicação? Automedicação é quando a gente consome medicamentos sem prescrição ou até mesmo com prescrição, mas de maneira errada, né? Um uso inadequado. No que diz respeito à dose, ao horário, ao tempo de uso, né? E isso tudo, muitas vezes, a automedicação, um gatilho da automedicação é o nosso imediatismo, de sentir algum sintoma e já querer resolver na hora. Isso a gente já conversou aqui algumas vezes, né, João? Muitas vezes a gente leva uma vida inteira para adquirir uma doença, mas aí a gente quer resolver na mesma hora, né? Ou em poucos dias. Então, isso não existe, né? E esse imediatismo aumenta o risco de problemas com medicamentos. Então, vamos para os dados, João. Olha só, o uso indiscriminado de medicamentos e a automedicação são os principais responsáveis pelos altos índices de intoxicação no Brasil. Outro dia eu falei para vocês que o Brasil estava dentre os 10 países do mundo que mais consomem medicamentos. Agora, mais especificamente, ele é o 7º país do mundo que mais consome medicamentos. Em média, 1/3 das medicações adquiridas no Brasil são compradas através da automedicação, ou seja, sem prescrição ou orientação correta de algum profissional da saúde habilitado a prescrever medicamentos. Em média, 75% dos brasileiros, esse dado é do Conselho Federal de Farmácia de 2019, eles fizeram uma pesquisa e eles chegaram nesse dado, que 75% dos brasileiros que utilizaram pelo menos um medicamento fizeram sem orientação profissional, por conta própria. Os medicamentos são responsáveis por 27% das intoxicações no Brasil, porque podemos ter intoxicações por outras substâncias, né? Alimentos, produtos químicos, domésticos, de limpeza, enfim, vários outros, né? Então, de medicamentos, 27% de intoxicações. 16% dos casos de morte por intoxicações são causados por medicamentos. 50% de todos os medicamentos prescritos, dispensados ou utilizados de maneira inadequada, os hospitais gastam 15 a 20% de seus orçamentos para resolver as complicações causadas pelo mau uso do medicamento. E das internações,
4% evoluem para óbito e 66% seriam preveníveis. Ou seja, esse número poderia ser muito menor, né? A Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas apontam 20 mil pessoas morrendo anualmente por conta de automedicação. Então, é um problema bem sério e evitável. Quais os riscos, então, da automedicação? A gente pode ter uma dependência, e aqui eu não vou nem falar de medicamentos controlados em si, né? Aqueles tarja preta, antidepressivos, enfim. Eu vou falar até de um medicamento bem simples que todo mundo tem acesso livre na farmácia. São os laxantes, né? Podem causar dependência. O nosso intestino pode viciar e só funcionar com o laxante. As intoxicações, que comentamos agora, o aumento das chances de reações adversas, o agravamento do quadro de saúde ou o atraso no diagnóstico, porque tem medicamentos que mascaram os sintomas e, consequentemente, a gente só vai saber que a gente está com problema quando a coisa está mais grave. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Uso indiscriminado de medicamentos anti-inflamatórios. Se nós temos lá uma dor de garganta e a gente vai se automedicar com anti-inflamatório, se for uma infecção bacteriana que precisaria de um antibiótico, a gente vai demorar mais tempo para descobrir que isso era uma infecção bacteriana e que a gente precisaria de um uso de um antibiótico, porque o anti-inflamatório vai mascarar os sintomas da dor de garganta. Uso indiscriminado de medicamentos corticoides. O corticoide é muito utilizado para questões inflamatórias também e alérgicas. Acontece que um dos objetivos do medicamento corticoide é inibir a ação do sistema imunológico. Ou seja, se a gente usa um corticoide sem uma prescrição ou uma orientação adequada, a gente pode mascarar também quadros de infecções bacterianas graves, porque o nosso sistema imunológico ele não vai atacar, digamos, essas bactérias e a gente pode vir a ter uma infecção mais complicada. Reações alérgicas, inclusive aconteceu uma situação, semana passada eu ainda comentei, fiz vários stories no meu Instagram sobre uma reação alérgica que aconteceu numa paciente de 1 ano e 5 meses, que começou com uma prescrição de um medicamento de forma errada, que não era indicada para a faixa etária dela, e também foi dispensado na farmácia sem a devida checagem, né? Para quem que era aquele medicamento, por que estava tomando. Então, esse bebê de 1 ano e 5 meses, ele foi parar no hospital com um quadro de alergia que só não evoluiu para um quadro mais grave, né? De fechar a garganta, a criança não conseguir mais respirar, porque ela também estava tomando um outro medicamento que a médica tinha prescrito antialérgico. Então, digamos que deu uma aliviada nos sintomas e não deixou que a coisa chegasse a uma situação mais grave. Mas isso é bem preocupante. Interações medicamentosas, a gente fala muito de interações medicamentosas, mas também existem interações entre medicamento e alimento, medicamento e suplemento. Então, sempre muito importante conversar com um profissional de saúde e informar tudo que está utilizando para evitar uma prescrição que venha a interagir com outros produtos ou medicamentos que o paciente esteja tomando. Micro-organismos resistentes a antibióticos. As pessoas, elas muitas vezes reclamam que hoje a gente não consegue mais comprar um antibiótico na farmácia sem prescrição médica. Isso é muito importante, isso foi um grande avanço na nossa saúde, porque o uso indiscriminado de medicamentos, de antibióticos, eles podem fazer o quê? Causar uma resistência da bactéria, fazendo com que os antibióticos comumente utilizados não façam mais efeito e tenha que partir para antibióticos ainda mais fortes. E se a gente não cuidar dessa situação, se não existisse esse tipo de lei, por exemplo, daqui a pouco, o que será que iria acontecer? O que será que ia combater uma infecção? Então, isso realmente é muito sério. Quando você for na farmácia e eles não te venderem um antibiótico sem prescrição médica,
é porque isso é realmente um assunto bem sério. Sobrecarga do organismo. Pessoas com uso exagerado de medicamentos pode causar problemas no fígado, intoxicações hepáticas e problemas renais. E evoluir para a morte, que é o que ninguém quer, né? Então, a OMS, ela diz que é muito importante a administração adequada dos fármacos, considerando as necessidades clínicas e individuais de cada paciente. Então, a gente precisa tomar um medicamento que se enquadra no nosso quadro clínico, na nossa doença ou disfunção, mas que seja de forma individualizada. Por exemplo, existem algumas faixas etárias que elas não podem fazer uso da mesma dose que se faz geralmente para um adulto. Por exemplo, crianças, como eu acabei de citar esse caso da intoxicação, idosos, que também diminuem o metabolismo, o fígado já não funciona do mesmo jeito, o rim já está mais devagarinho, também não é a mesma dose, então tem que haver aí um ajuste de dose. E pessoas também que têm problemas renais, que muitas vezes precisam de hemodiálise, também tem que ter muito cuidado com o uso de medicamentos, de fazer automedicação. Suspeitando de qualquer reação adversa, sempre procurar um médico que prescreveu, ou um farmacêutico, ou o sistema de saúde, o posto de saúde onde você costuma fazer o seu acompanhamento na sua cidade. A utilização correta dos medicamentos na dose prescrita, nos horários corretos, no tempo indicado e na forma adequada. Não interromper o uso do medicamento e nem prolongar o uso do medicamento sem uma orientação do prescritor ou farmacêutico. Essa campanha também, ela mostra como se fazer o descarte correto dos medicamentos. Então, a gente tem que descartar em coletores próprios, não utilizar remédios vencidos, evitar guardar em lugares úmidos e longe do calor. Quanto ao descarte, a gente não pode descartar medicamentos no lixo comum, nem na pia, nem em qualquer ralo, para não causar... Me fugiu a palavra aqui. Mas uma das coisas é evitar a resistência microbiana também, tá? E sempre procurar na sua cidade o lugar correto de descarte de medicamentos. Geralmente, as farmácias municipais, elas oferecem esse serviço para descarte de medicamentos vencidos e também, quando você tem um medicamento em casa, o seu tratamento terminou, você não vai utilizar mais, tem municípios que recebem esses medicamentos ainda dentro do prazo de validade, fazem uma triagem, ver se estão aptos ainda para a utilização e eles podem, de forma orientada por profissionais, médicos, disponibilizar para outras pessoas que necessitam desses medicamentos. Realmente fazer a doação. Então, gente, uma coisa muito importante, várias coisas importantes que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: vai na consulta médica ou com qualquer profissional, tire todas as suas dúvidas, não fique com dúvidas, se não entendeu, pergunta de novo. É melhor você perguntar e sair seguro do que sair com dúvidas sem entender como vai fazer o seu tratamento. Porque você precisa evitar problemas, reações adversas, intoxicações, mas você precisa garantir o seu tratamento. Sempre guardar o medicamento na sua embalagem original. Por quê? Porque você precisa controlar a data de validade, você precisa também saber que aquele medicamento é aquele medicamento, para que não aconteça troca, confusão de medicamento e acabe tomando medicamento errado. Sempre manter também a bula junto, a prescrição médica é bem importante, porque qualquer reação que venha a acontecer, você pode ir até o hospital, se for preciso, com o nome do medicamento, com a prescrição, e o médico vai saber o procedimento correto para te socorrer nesse momento. Sempre que for consultar, levar todas as medicações. Eu sempre peço para os meus pacientes, no momento da consulta,
levem uma listinha com todos os medicamentos, sejam os medicamentos industrializados que você compra na farmácia, de uso crônico, de uso esporádico, fitoterápico ou suplementação. É muito importante que o profissional que vai te atender, ele saiba todos os produtos que você está utilizando para garantir uma prescrição segura para você também. E outra coisa muito importante é informar sobre todas as reações adversas que você já teve a algum medicamento específico, ou se você já é diagnosticado com alguma alergia a algum medicamento, é muito importante informar o médico também, porque às vezes não é porque você tem alergia ao AS infantil que você não vai ter alergia ao diclofenaco, por exemplo. Porque o AS e o diclofenaco, eles são medicamentos diferentes, mas as pessoas que têm alergia ao AS, elas podem ter alergia ao diclofenaco, bem como a outros medicamentos. Isso é apenas um exemplo. Então, assim, não é porque a minha alergia é ao AS que eu posso tomar qualquer outro medicamento que não seja ou não contenha AS, entendeu? Então, é bem importante explicar para o médico, mostrar para o médico quais são as suas alergias, caso tenha diagnosticado ou alguma reação que já tenha acontecido. Na hora da compra da medicação na farmácia, ficou ainda alguma dúvida, chama o farmacêutico, tira todas as dúvidas. Você precisa entender o que está escrito na receita. Prescrição legível é lei aqui no Brasil. O médico precisa escrever ou digitar, escrever de forma legível. Todos precisam entender, desde o paciente até a farmácia, para evitar trocas de medicação. Você precisa entender a sua prescrição, porque no momento que você vai comprar, você também vai poder conferir se realmente o medicamento que estão te entregando na farmácia é aquele que o médico prescreveu, bem como as doses, maneira de tomar. E eu quero deixar aqui um telefone bem importante, que é o Disque Intoxicação, que foi criado pela Anvisa. Porque caso a gente sinta alguma reação adversa, que a gente pense ser uma reação alérgica, por exemplo, de alguma intoxicação, a gente pode entrar em contato com esse número mais rápido e eles vão orientar qual a melhor forma. Inclusive, eles atendem principalmente profissionais da saúde também. E esse número é um 0800. É o 0800 722 6001. E aqui em Santa Catarina, esse 0800 principal é para todo o Brasil. E aqui em Santa Catarina também o número de emergência 0800 643 5252. É bem importante nós termos esses números na nossa agenda do telefone. Bem, excelentes informações. Inclusive, já passei aqui para o pessoal do jornalismo, vai entrar em contato contigo, que eu acho que cabe uma matéria, né, a respeito disso, essas orientações, porque realmente é bem impactante, né, um tema bastante impactante, porque as pessoas não têm, estou falando de uma forma generalizada, mas a gente sabe que, né, não é todo mundo, mas de uma forma geral as pessoas não têm muita responsabilidade, né, vão na farmácia, compram o que querem, tomam. As farmácias vendem, né? Daí é a prática de cada um, né? A responsabilidade de cada um. Não descartam adequadamente seus... os pouquíssimos medicamentos que eu tenho no meu cestinho, todos estão dentro das suas embalagens e todos eu sei por que em algum momento eu tive que adquiri-los e se não vou mais precisar, já passo adiante, que eu não quero ficar acumulando essa energia parada na minha gaveta, sem utilidade, né? Então, orientações aí bem importantes. O pessoal do jornalismo vai entrar em contato contigo, tá, Lorela, para a gente fazer uma matéria bem legal aí. Joia, vou ficar no aguardo, estou à disposição. E o Jô, tu me fez um alerta agora que eu esqueci de dizer sobre a guarda de medicamentos. É bem importante o cuidado com quem tem crianças em casa, né? Exato. Né? Sempre a gente no não alto, pode esquecer disso. Né? Igual produtos de limpeza, né? A gente sempre evita deixar ao alcance aí das crianças. Obrigada, meu aí. Amor. Adorei. Obrigada, Jô. Até na semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau. Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural Nutri Extratos.